compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo nesses dias, e eu espero que você também seja abençoado, tá bom? Começa assim o texto. Então o Senhor respondeu a Jó, capítulo 38, do meio da tempestade, algumas traduções falam de um redemoinho, e diz: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se, como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas junto cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele rompeu no ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordem amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar? Eu li o texto inteiro, eu li do capítulo 38 ao 42. Peguei essa parte para usar aqui para nós, para ministrar no seu coração. E eu vou pedir que você, que quer ouvir Deus falar com você, feche os olhos, faz uma pequena oração aí onde você vai falar com Deus, e você vai pedir a Ele para Ele falar com você, tá bom? Fala para Ele: Deus, me permita voltar para casa com uma palavra. Se puder orar por alguém que esteja do teu lado, se puder pedir que Deus fale com essa pessoa e que ela também tenha uma experiência gostosa de ouvir Deus falar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, talvez alguns até não entendam quando eu digo Deus falar, mas a minha certeza, Senhor, no coração é que o Senhor vai falar. Senhor, eu estudei, eu orei, eu pedi, eu fiz anotações, mas eu sei que o Senhor é que sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que cada um aqui realmente está precisando ouvir. O Senhor sabe das perguntas aqui, mas eu creio no meu coração, todos nós vamos sair daqui dizendo: Deus falou comigo, em nome de Jesus. Amém. Escolhe alguém aí, diga para ela assim: Deus vai falar com você. 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 Amém. Há 30 anos atrás, essa palavra chacoalhou a minha vida. Há 30 anos atrás, essa palavra mudou a minha vida de um jeito que você nem imagina. Eu estava passando um momento de juventude complicado, estava tudo dando errado. Não sei se você sabe o que é isso quando eu falo assim: está tudo dando errado, sabe? É pancada em cima de pancada, e você se perde, você fica assim, sem chão. E o que eu estava vivendo nessa época, ainda morava com a minha mãe ainda,
foi demais para mim, foi demais, me abalou. As coisas que eu ouvi penetraram em mim assim, de um jeito agressivo demais, e eu lutava para que as palavras não dirigissem a minha vida. Eu sempre lutei assim, desde de criança, para que as palavras não me limitassem, não me colocassem dentro de um quadradinho e falassem, você vai ficar aqui. Eu sempre lutei por isso. Me lembro ainda garota no Costa Braga, garota ainda, e um dia a professora, olha para você ver que isso faz parte da gente, ainda garoto, ainda a professora dando alguns significados de nomes, e eu sempre achei esquisito que eu era o último, até aprendeu o abecedário, que era o W, então era o último, mas eu falei, mas é possível, eu já cheguei a sentar na primeira cadeira, que eu falei, acho que vai me chamar primeiro, mas aí era sempre o último. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada comigo. Aí dando significado de nomes, foi dando, a professora foi dando lá, e eu falei, professora, o meu, qual é o seu nome? Vanderlei. E ela, não sei se na época foi brincadeira, porque aquilo eu baixei a cabeça depois, não continuou o assunto. Eu falei, e o meu, Vanderlei? Ela falou, nome de engraxate. E eu falei, que coisa. Os outros tudo tinham um significado, sabe? Rei, não sei o que e tal. E o meu era engraxate. Nunca fui engraxate. Não aprendi a fazer isso. Vendi abacate, vendi empadinha, entreguei jornal, fiz de tudo. Mas não aprendi a ser engraxado, não consegui, pulei essa parte. Mas naquele momento uma palavra assim bateu muito forte em mim, uma pessoa falou uma coisa assim muito forte, uma palavra muito dura, e aquilo tirou meu sono. Eu deitava na cama e era exatamente o momento em que a voz repetia, era quando eu deitava na cama. E aí dava um estralo assim em mim, nos meus olhos, e eu não conseguia dormir, não dormia. E eu lembro até hoje da minha mãe, o quarto no corredor, e a minha mãe no corredor e falava assim, você dormiu hoje? E eu com os olhos estralados assim, não dormia. Numa sexta-feira, eu peguei a minha Bíblia, já cansado demais, já peguei a Bíblia, uma Bíblia capa preta eu tinha, fui para a cozinha, abri a Bíblia chorando, 30 anos atrás, chorando sobre a Bíblia, e caiu nesse texto aqui. Foi esse texto que naquela manhã, sem esperança nenhuma, sem nada, desesperado quase, eu abri, e foi isso que Deus falou comigo, e eu estou compartilhando com você hoje. Tema de hoje, a resposta de Deus. A resposta de Deus. Na minha Bíblia, numa versão mais antiga do que a NVI, o texto dizia assim: põe-te em pé, falarei contigo e tu me responderás. Cinge os teus lombos como homem, e eu perguntarei, e tu me responderás. E a primeira pergunta na versão anterior é assim: onde tu estavas quando eu criava o mundo? Naquela manhã eu chorando sobre a Bíblia não parava, eu virava as páginas e virava as páginas, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, quando Jó diz para Deus: falei do que eu não sabia, põe a minha mão na boca, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque os meus olhos te veem. E aí eu queria compartilhar isso com você, porque Deus sabe o que está fazendo. Você pode falar isso para alguém do lado? Falar assim: Deus sabe o que está fazendo. Amém. Deus sabe o que está fazendo. Uma das primeiras palavras que uma criança, e eu não sei quem é que ensina isso, mas uma criança fala
insistentemente é o porquê. Já viu? A Larissa já faz para provocar. Porque ela foi, vai para o seu quarto, ela vai falando, mas por quê? Vai agora, mas por quê? E aí eu tenho que ir atrás dela. Por quê? Porque nós temos esse questionamento. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou enfrentando isso? E Deus vem falando dessa maneira conosco. Eu tenho um plano maior. Por acaso alguma vez você acordou e falou que amanhã saia, que um novo dia? Sou eu que faço isso. Sou eu que fiz tudo. Na continuação, gente, eu ficaria falando só desse texto para vocês aqui. Na continuação ele fala assim: você sabe quantas estrelas tem? Ele diz: eu chamo todas pelo nome. Sabes tu o caminho do raio? Sabe quem sustenta a filha da leoa? Ou as cabras monteses? Tu sabes? E eu lendo aquilo e entendendo Deus falar assim: Vanderlei, eu tenho a resposta, eu sei o que eu estou fazendo. Na minha tradução eu gostei assim, porque dizia assim: sabe quem pôs portas ao mar, dizendo para ele: até aqui você vai, daqui você não passa, e aqui você vai cair em ondas. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Aí todas as vezes que eu ia assim na praia, numa via onda, eu falava assim: foi Deus que fez isso, dizendo: até aqui você pode vir, aqui você não pode passar, porque sou eu que fiz tudo isso. E eu queria então falar sobre a resposta de Deus. E eu queria levar você a entender que Deus, agora mesmo, talvez você olhe para o rascunho e não entenda, mas se você puder olhar para o projeto todo de Deus, e aqui ninguém consegue fazer isso, você iria ver que Deus tem algo melhor preparado. Amém. Que Ele está trabalhando ainda há muita coisa para ser feita, muita coisa ainda para ser encaixada. Então, por favor, não se assuste, não fique, não pasmes, não te espantes, não deixa que o medo te afronte, não diminua a tua caminhada, não retroceda, continue, porque Ele está fazendo algo. Agora pode ser esquisito, mas Deus está fazendo alguma coisa. Amém. Jó, a melhor tradução que eu posso falar aqui, assim, a maior abreviação para você da história de Jó é essa: ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, perdeu os empregados, sobrava um empregado para ir lá contar notícia, o resto morria. Ele perdeu. Ele perdeu os filhos reunidos numa casa, ele perdeu os filhos. Eu espero que aqui, puxa, porque assim, uma dor terrível. Eu fui pastor em Cachoeira Paulista, e uma vez, eu vou fazer pergunta para ver se alguém sabe o que é isso. Alguém já sentiu de tanta tristeza dor no seu próprio corpo? Alguém sabe do que eu estou falando? Sabe, eu senti dor no corpo, dor no osso, de tristeza, Morreu o filho recém-nascido de um casal de jovens, recém-nascido, caixão branquinho, pequeno, e velou lá na nossa igreja, Cachoeira. E assim, a tristeza daquele casal jovem, garotos ainda. E só para você entender o contexto que nós fomos envolvidos ali, nem a funerária apareceu para ir buscar o caixão.
Nós colocamos no meu carro, tinha uma Paraty, nós colocamos em cima assim da porta-mala da Paraty. Tanta tristeza de ver o casal, eu sentia dor. E aí você não entende o que é isso que está acontecendo. Mas tem uma resposta de Deus, irmãos. E aí eu queria ministrar isso na sua vida, porque você precisa compreender que Deus vai te responder. Ele não é Deus de confusão, né? Ele vai te responder. Jó chega a perder sua própria saúde, seu corpo em estado terminal, uma ferida só. E se você ler, não sei se alguém aqui já leu o livro de Jó inteiro, você vai encontrar perguntas como essa, assim: o que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Quando é que vai acabar? Né? E o que vai ser de agora em diante? Vamos às respostas? Se você estivesse anotando, seria legal, seria bom se você pudesse ir anotando. Eu vim ministrar para você porque, sabendo hoje dessas respostas, o meu comportamento diante de situações complicadas mudou. Então a pancada faz você abaixar a cabeça, mas aquilo que você crê faz você levantar a cabeça. Entendendo o quê? Deus tem algo preparado. Deus tem uma resposta. Amém. Ok? Vamos lá, eu queria ministrar então aí. A primeira coisa que eu queria falar é que a tempestade vai passar. No texto que nós lemos, se você conseguir voltar, Jó capítulo 38, não sei se alguém lembra, Deus falou com ele da onde? Onde é que Deus estava? Do meio de uma tempestade. Do meio da tempestade, Deus falou com ele, como que dizendo assim: Jó, olha para cá, já está passando. Jó, olha para cá, presta atenção. No meio de um redemoinho, você precisa entender essa resposta de Deus, porque do meio dessa tempestade, Deus está reafirmando que ela tem prazo determinado sobre a sua vida. Que o luto, o choro, ele tem um prazo. A dor tem um prazo. O que estiver acontecendo na tua vida tem um prazo. A dificuldade tem um prazo, seja o que for. E entendendo isso, você vai entender que é um processo. Vai melhorar caráter, vai melhorar suas respostas, vai melhorar você dentro de você, vai melhorar. Se você entender, vai passar. Por favor, me ajude, fala para alguém: vai passar. Amém. É difícil, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu imagino quanta coisa você pode estar passando, mas no meio da tempestade, no meio dos raios, no meio do redemoinho, ouve-se uma voz dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aqui. Isso basta. Uma música antiga, não cante, porque senão vai dizer a sua idade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Do meio da tempestade, você vai ouvir essa voz, essa resposta. Salmo 30, versículo 5, põe no telão para mim. Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Você podia me ajudar agora aqui? Você podia ler comigo? 1, 2, 3. O choro pode persistir na noite, mas de manhã irrompe a alegria.
Fale assim comigo: choro O choro pode durar, pode durar. pode durar. Pode durar. Uma noite. Uma noite. Noite fala de um período ruim, é difícil, pode durar, mas virá, irmãos, um tempo de alegria, virá, né? Me acompanha. A primeira coisa é isso aqui que eu queria falar assim: a tempestade vai passar, ok? 2, outra resposta, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. E aí eu queria ler com você Isaías capítulo 40, versículo 27. Tem uma pergunta que nós fazemos, e eu vou dizer nós porque eu fiz, talvez alguém se identifique com isso, que é assim: será que alguém sabe o que eu estou passando? Será que alguém sabe o que eu estou passando? Porque quando essa pergunta ela enche o coração, é porque a gente está se sentindo só. E isso é duro. Isso é duro. E o que eu quero ministrar no seu coração aqui é Deus falando com você: eu sei o que está acontecendo. E eu sei. Pegadas na areia, lembra disso? É antigo, hein? Lembra? Se Deus falasse em voz assim, que você, audível, você ouvisse isso, você iria ouvir assim: estou carregando você, as pegadas são minhas, porque eu sei o que está acontecendo. Isaías 40, versículo 27, por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por favor, ouça isso: a maioria dos cristãos não tem essa certeza de que Deus sabe o que está acontecendo com você. A maioria. Nos falta isso. Nos falta. Seria mais ou menos assim: o Senhor está vendo. Descansa. Ele te guiará. Ele te guiará em todo o tempo. Tá bom? Terceiro, vamos lá? O porquê. E é essa pergunta que não quer calar. Por que estamos passando por isso? Por que isso está acontecendo? E esse porquê nos leva até mesmo a duvidar se Deus sabe o que está fazendo. Mas hoje eu queria ministrar na sua vida que Deus sabe perfeitamente. Nós temos uma ideia humana de que alguma coisa surpreende Deus. Nós temos essa ideia. Nós sabemos da onisciência, mas dentro de nós ainda existe um pensamento que alguma coisa pega Deus despercebido, pega Deus assim, sem saber. E eu queria vir gritar isso para você: nada foge aos olhos e ao conhecimento de Deus. Nada. Deus sabe tudo. Quando Deus fala com Jó no versículo 4, ele fala assim: aonde você estava quando eu fundava a terra? Onde é que você estava quando eu já estava, desde o princípio eu tinha um plano traçado sobre a sua vida? Isaías 43, 1 e 2: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó,
e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Olhem para mim. Esse item que eu estou falando é o porquê. Não tem porquê. Tem um plano de Deus. Tem um plano de Deus. E eu esperarei no plano de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, é sempre boa. É sempre boa. É muito esquisito falar isso, eu confesso a você. Mas a vontade de Deus, ela é boa, irmãos. Para mim e para quem estiver próximo. É assim. Para você e para quem estiver próximo. Deus vai transformar isso em bênção. Você crê? Amém. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 16 diz: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Isaías 43, 19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a resposta de Deus para mim e para você essa noite. Estou no controle. Estou no controle. Farei um caminho novo. Abrirei um caminho. Mas você vai continuar. Vamos terminar? Como obter a resposta de Deus? Eu gostaria muito que você anotasse. Gostaria mesmo. Como é que eu vou ter a resposta de Deus no meu coração? O que aconteceu comigo há 30 anos atrás aconteceu num domingo. Eu não dormi na segunda. Primeira atitude da imaturidade é ficar remoendo, ficar sofrendo. Não dormi na terça, não dormi na quarta. Aí você já não chora mais, já não tem mais como chorar. Na quinta, não dormi. Na sexta, eu acordei, eu levantei. E aí eu fui orar. Presta atenção nisso que eu vou falar, porque talvez você esteja perdendo de ter resposta de Deus. Perdendo. Porque orar não é uma prática na sua vida. Orar é uma pista de mão dupla. Uma mão, assim, uma vai e outra vem. É uma pista. Você fala e Deus vai falar também. Se Ele não falar na hora, espera que Ele vai falar. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Oração. Conversava com uma pessoa essa semana e eu dizia a ela assim: olha, quando eu quero falar com alguém, eu passo a mão no telefone e eu ligo para essa pessoa. Mas quando eu quero falar com Deus, eu tenho que me retirar para um lugar secreto e buscar Deus. E eu queria ministrar aqui na sua vida, você que veio hoje aqui, vida de oração, de fechar a porta de quarto, de ter um lugar, uma sala, um canto, um recanto,
igreja, onde for. E eu queria ministrar aqui uma maturidade na sua vida, de pessoas dizendo: eu falei com Deus e Ele falou comigo. Ai, gente, é tudo que eu estou querendo aqui essa noite ministrar na sua vida, é você ouvir a voz de Deus, de Deus. Assim diz o Senhor que te criou. Olha, é tudo que eu quero aqui. Conselhos são bons, gente, são bons. Olha, não há alegria no meu coração de você se contentar em ouvir a voz de Deus através da minha vida. Não há, por favor, não há nenhuma. Eu quero ser um instrumento, quero ser boca de Deus na sua vida, mas eu queria ministrar para pessoas que já estão ouvindo a voz de Deus e que, terminando um culto como esse, vão dizer: pastor, Deus já tinha falado isso comigo. Estava orando essa semana e olha, Deus só veio só confirmar, Deus só veio só para dizer, só usou sua vida só para dizer que era Ele mesmo que estava falando comigo. Desejo isso para você, de coração, desejo. Mas olhe para mim, se eu quero falar com alguém, é fácil. Pega a mão no telefone e liga. Com Deus não. Ah, pastor, mas eu oro, eu sei que você ora, mas eu estou te falando um outro nível. Para e vai falar com o Pai. Se você quer ouvir Ele falar com você, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em segredo. E quando Ele responder, você vai saber que foi Ele, porque só Ele sabe, só Ele ouviu o que você falou em oração. Deus. Não fica bravo comigo. Aumenta esse tempo com Deus em oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama-me e responder-te-ei, e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não estou completando a Bíblia. Coisas que eu estou fazendo que você não sabe. Que você não sabe. Sou eu que estou fazendo. Ainda tem uma grande obra para terminar na sua vida. Triste quando você não busca isso. Naquela manhã, molhando as páginas da minha Bíblia, Deus me respondeu. Você é novo ainda, e eu sei o que eu estou fazendo. Você fala demais. Você fala sem conhecimento. Eu vou falar agora. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu li capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41 e capítulo 42. Quando Deus deu a Jó tudo em dobro e filhas que nunca houve em toda a terra tão lindas, porque Ele tinha um plano, assim como Ele tem um plano na sua vida. Crê nisso? Amém. Como é que tem a resposta de Deus? Fui passear com a família no feriado, e aí fomos em Campos do Jordão passear, e aí fomos almoçar num restaurante lá qualquer, e um jovem sentou assim na nossa frente. Irmãos, assim, entenda a expressão, alienado, desligado. Na hora eu chamei o Renan, nem aí para nada. Ele sentou na mesa dele, prato ali,
juntou as duas mãos e começou a orar. Eu não parei não, porque senão ia esfriar a minha comida. Eu fui comendo e olhando o cara. E o cara orando, mas orando, 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 orando. Estava entregando sopa em Aparecida. Um frio. Na praça ali da antiga Basílica. Não, ali né, perto da rodoviária ali, Benedito lá. E um frio, e nós demos a volta ali. Quando eu virei, um grupo de jovens de mãos dadas na praça, orando, orando. Talvez você não ore porque confie que eu vou vir trazer para você uma resposta de Deus, mas Deus quer falar com você em particular. Deus quer te chamar pelo nome e revelar segredos para o teu coração. Vai orar. Segunda coisa que você obtém respostas é meditar na palavra. Você vê que eu estou complicando para você, que é tudo que você não quer. Você quer colocar o Cid Moreira no rádio e falar: Cid, fala aí. Isso, o Senhor é meu pastor. Não é o que Deus quer fazer contigo. Não é. Outra coisa também, e por favor, não estou doutrinando, hein? Agora eu já sei as doutrinas da carisma. Não tem isso. Caixinha de promessa é linda, maravilhosa, é bonita, dá de presente, fala o que você quiser. Mas revelação e segredo de Deus, caixinha de promessa, você está de brincadeira. Fazer aquela força que você faz, sabe? Três pulinhos e tal, isso é macumbaria, tudo igual, isso é coisa. Agora vai. Foi Judas e se enforcou. Aí você fala: não, essa eu não quero. Agora vai. E o que você tem de fazer, faz depressa. Não, irmão, estou falando assim, pegar a Bíblia, sentar como alguém que vai comer, se alimentar, porque Deus vai falar com você. Alguém crê nisso? Amém. Falei uma vez a um homem passando por grandes problemas, inclusive na empresa dele. Falei para ele: você precisa buscar ouvir a voz de Deus. Você precisa. No dia seguinte toca o meu telefone e falou: tem como você passar aqui? Eu fui lá. Ele tinha escrito 4 folhas naquela manhã, lendo a Bíblia, o que Deus tinha falado com ele. 4 folhas. Ele quer ler, lê para você ver o que Deus falou comigo. Lendo a Bíblia, irmãos, comendo a Bíblia e Deus falando. O salmista no Salmo 149, versículo 49 diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Lembra, Senhor, da tua palavra, porque eu ainda espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por favor, olha aqui. Se Deus quer falar com você, está na palavra. Está na palavra. Está na palavra. Por favor, nós precisamos voltar para a palavra. Tem muito acho e pouca palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Está escrito, e Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele zela pela palavra até que ela se cumpra na tua vida. Palavra de Deus não volta vazia. Amém. Tudo passa, irmãos, tudo, irmãos, passa, mas a palavra vai ficar lá.
até que se cumpra. Amém. Até que se cumpra. E ele não é homem para mentir, e não é filho de homem nenhum para se arrepender. Falou, ele cumprirá. Por isso mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu, e ele cumprirá a sua palavra, e nela eu esperarei. O salmista diz: anteciparei o final do meu dia por causa da tua palavra. Só para estar com a tua palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para ter direção na minha vida. Por último, gente, primeiro é o que mesmo? Oração. Segundo, palavra. Você viu que em nenhum momento eu falei de pregação do pastor. Estou falando de busca pessoal, de devocional, de vida com Deus, em casa. Acho que eu contei isso aqui, de um homem que nós éramos muito amigos, claro, mas eu queria ministrar algo maior na vida dele, e ele, sempre que algo acontecia, ele corria para que eu orasse por ele, e eu orava sempre, mas um dia eu percebi que eu estava até errado, e ele chegou na minha casa ofegante, correndo, desesperado: pastor, ora por mim. E aconteceu isso lá em casa e tal, e eu pedi para ele: volta para a sua casa. E ele levou um susto, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei: volta para a sua casa. Ele falou: por quê? Porque todos da sua casa viram você saindo correndo e vir na casa do pastor. Volta para a sua casa, dobra o joelho no meio da sala, e seus filhos vão saber o que você faz quando precisa ouvir Deus falar. Seus filhos vão saber que você fala com Deus. Ele voltou. Até me contou que os filhos pediram oração. Eu e a minha filha fomos buscar um almoço no restaurante aqui perto da ponte da Avenida João Pessoa. E eu entrei no restaurante, pedi uma marmitex, e quando eu estava voltando, eu não iria almoçar lá, ia trazer para a nossa casa, eu cheguei até junto da porta de saída, parei, e alguém falou no meu ouvido. Antes eu a conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você falou comigo. Ué, mas as pessoas estavam todas almoçando, estavam ali paradas, outras ali do lado. Eu saí até a porta e comecei a me emocionar. Aí saí olhando ali perto da ponte Paraíba, olhando aquela ponte, fico olhando quem falou comigo? Quem falou comigo? Esse texto lindo que eu tanto amo. E aí guardei meu coração e orei e agradeci a Deus a mensagem que Ele trouxe para mim. Eu estava precisando, sem dúvida, dessa palavra. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o que eu fiz? Aí fui para casa, falei: vou procurar o texto, vou orar. E aí passou, foi quinta, sexta-feira, sábado, aí ontem à noite eu em oração, falei: amanhã de manhã eu vou ligar para a casa do pastor Evangelista, para a gente conversar sobre esse texto. E continuei preparando o nosso café e orando. Não, você não vai telefonar, porque eu vou falar com você na mensagem nesta noite. Aleluia, irmãos. Quando você, pastor, trouxe a mensagem aqui, o meu coração está quebrantado.
O Senhor falando conosco, que maravilha, falando com a gente. Não era ninguém perto, mas o Senhor, no meu ouvido, falando comigo esse texto de agora. Então eu pensei, ligo, não ligo, fiquei preparando café, preparando o almoço, preparando as coisas na casa, tanta coisa que tinha que ver. E aí pensei, não, eu vou aguardar à noite a palavra do Senhor, que dará ao pastor para entrar na mensagem de hoje. Aleluia, louvado seja o Senhor. Maravilha, bênção, Senhor. Trouxe essa mensagem respondendo para mim. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por último, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 4 e 5. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 4 e 5. Orar, meditar na palavra. E agora eu vou falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez isso não tenha sido uma boa experiência para você. Deus usa pessoas para falar na nossa vida. E eu queria falar aqui que todos nós temos que ter por perto um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Todos nós. E você não deveria desprezar isso. Não deveria. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Olhem para mim. Ezequias virou o rosto para a parede, falou com Deus. Deus, para responder para ele, encontrou um homem de Deus. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é imaturo. Não é brincadeira. Encontrou uma pessoa que tem compromisso. Volta lá e eu quero que você fale e diga para ele: eu ouvi a sua oração. Fale desse jeito para ele: eu ouvi a sua oração e eu vou fazer isso, isso e isso. Está aqui uma das coisas que nós brincamos, nós não temos, e nós temos que ter, irmãos: caminhar com homem e mulher de Deus, gente compromissada com a palavra, gente de oração, gente de aliança, gente que leva a casa do Senhor a sério, gente que tem conhecimento da palavra, que medita na palavra, porque essas pessoas Deus vai usar para falar com você. Um dia uma mulher, está na Bíblia, ela não podia ter filhos, e ela tocava a vida dela, mas ela viu que passava na rua dela um homem, e ela viu que esse homem era um homem de Deus. Por favor, estou repetindo para você entender: um homem de Deus, irmãos. Isso é sério, você é uma pessoa séria, um homem de Deus. Sabe o que ela fez? Fez um quartinho, e ela falou com o marido dela: vamos fazer, porque esse homem que passa aqui, ele é um homem de Deus, vamos ver se ele fica aqui na nossa casa. Esse homem usado por Deus, 2 milagres aconteceram na vida dessa mulher. 2. Cuidado, porque você pode estar
cercado e brincando inclusive, mas perto de você não tem ninguém que leve oração a sério, palavra de Deus a sério, e a sua vida está descendo a ladeira. Porque se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus do seu lado, ela vai chamar a sua atenção para dizer: Deus tem uma obra com você, Deus tem um plano com você. Volte e faz isso. Deus fala. Resposta de Deus: Deus fala. Amém. Deus fala. Deus deu a chance para os 3 amigos de Jó falar com ele. Não falaram. Deus falou: Jó, ora por eles. Quando Jó orou por eles, porque Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Você ouviu minha voz, ora por eles. Quando orou por eles, Deus restituiu tudo em dobro. Eu queria exortar você, que os maridos sejam um homem de Deus para suas esposas, que as esposas sejam uma mulher de Deus para os seus maridos, que as mulheres sejam uma mulher de Deus para as mais novas, que os jovens entre eles se levantem de Deus, levem Deus a sério e resgate essa moçada a ter um compromisso com Deus. E eu queria aqui dizer que você é essa pessoa, aonde você está. Você é boca de Deus na vida das pessoas. Aonde você estiver, Deus vai usar a sua boca para falar. Amém. Assim diz o Senhor, Glória ao Senhor. que te criou. Crês tu nisso? Curva a sua cabeça, feche teus olhos, eu vou terminar aqui.